Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres. Hoje eu tô assim, toda formal, porque a nossa convidada de hoje é uma grande advogada, apesar da pouca idade. Vamos falar sobre sucessão familiar, sobre novas escolhas inusitadas, com ousadia, com muito desejo de construir o seu próprio legado. Acelera Inspiração. Comigo hoje, Martina Varejão. Seja bem-vinda, Martina. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco com você e com tanta gente. Obrigada, Martina. Toda semana a gente tem um bate-papo aqui sobre carreira, empreendedorismo e todos os desafios da mulher. E a Martina hoje vai contar um pouquinho pra gente de como foi a sua carreira, a sua transição também para empreender e sair bastante do mercado que a sua família estava para um outro mercado. Conta aí pra gente, Martina, quando tudo isso começou, como que foi? Olha só, Ana, na minha casa, desde que eu me entendo por gente, nunca foi uma opção a gente seguir o fluxo e não buscar a própria independência. Desde que, assim, meus pais, meu pai, minha mãe sempre incentivaram muito eu e meus irmãos a estudar, a crescer, a querer almejar os próprios objetivos e correr atrás deles. A vida inteira foi assim. Meu pai, ele sempre falava assim, eu não vou sustentar vagabundo. Sempre falou isso com a gente. Mas querendo dizer o seguinte, você precisa seguir o seu próprio caminho. Você precisa estudar, você precisa crescer, você precisa ter a sua autonomia. E por um lado, tira uma pressão, né, Martina? Não, com certeza. Mas por outro também, gente, tem o eu preciso dar certo. Exatamente. Porque os meus pais deram. Então, assim, é uma dicotomia, né, para lidar. Tem um lado bom, mas também tem um outro lado, que é um pouco mais cinza, né? Com certeza. Meu pai, eu me lembro, assim, desde muito nova, eu estava sempre muito envolvida com meu pai, indo para a empresa, indo para a construtora. Eu lembro de quando eu era muito pequena, eu estudava de manhã na escola, ele me deixava na escola antes do portão abrir. Eu ia no espacinho que tinha lá atrás, pegava a chave, ia até o meu prédio, abria, porque ele que levava o pão para o pessoal trabalhar. E eu estava lá junto com ele, a gente tomava café na padaria junto. Eu saí de casa antes das 6 da manhã. 6h10 eu estava na escola. E eu vi o crescimento do meu pai e do meu tio na empresa, eu vi como eles se dedicavam àquilo ali. E eu sempre me apaixonei por isso, pela dedicação e por ver eles crescendo. Graças a Deus, eu vi o crescimento, eu não vi o declínio. Então, foi muito bom para me levar a querer crescer também. Só que como eu achava que eu não levava muito jeito para engenharia, falei, eu acho que engenharia eu não posso fazer. E eu sempre gostei muito da área de ler, eu sempre gostei muito de escrever, de falar. E eu falei, acho que o meu negócio é o direito mesmo. E graças a Deus eu me encontrei desde a faculdade, desde a preparação para a faculdade. Eu me encontrei na minha turma, eu me encontrei na Universidade Federal e eu me encontrei nos estágios que eu fiz. Tudo foi muito válido, me ajudou muito no meu crescimento. Você sabe que é muito comum nas histórias das empreendedoras, tem 2 cenários predominantes. Um de quando ela tem um exemplo muito ruim dentro de casa e ela quer mudar aquilo, ou o mais comum, pelo menos a meu ver, que é o exemplo positivo. Sempre falo, principalmente nós que somos mães, os pais em geral, que o nosso exemplo é muito forte, para o bem e para o mal. No seu caso foi para o bem, né? Porque você podia ter interpretado como, nossa, meu pai bota o trabalho em primeiro lugar, mas você entendeu que aquilo tudo era para a família também e que era inspiração para você para construir a sua família também, né? Com certeza. E você está construindo, né, Martina, a sua família. Exatamente. E é isso que eu quero passar para as minhas filhas, para o meu filho agora, é isso que eu quero passar para os meus filhos, que dá para a gente conciliar. É importante a gente conciliar, é importante a gente ter essa dedicação em várias áreas da nossa vida. Isso me faz muito feliz, isso passa felicidade para os meus filhos, isso me completa mais. E a gente tem sempre que aprender a dosar as coisas, né? Isso é muito importante também. Bacana que você falou dosar. Eu estava dando uma palestra
essa semana e aí tocaram no tema equilíbrio. E mulherada, eu convido todas vocês, você também, Martina, a abolir essa expressão do nosso vocabulário. Porque equilíbrio é quase que algo inatingível. Exatamente. Na vida. E aí a gente, com esse desejo, está sempre buscando algo onde não vamos chegar. Então, administrar, gerenciar, harmonizar, eu acho que esse é o desafio da mulher. Equilibrar, não. Que alguns pratinhos caiam. Se quiser, chuta. Até chuta para longe. Mas que a gente tenha essa segurança de que a gente não precisa dar conta de tudo. Uma vez eu participei de uma palestra com a Paula Correia e ela estava falando que a vida é um malabarismo. E a gente não pode deixar cair o malabar da saúde, porque ele é de vidro. Se a gente descuidar desse, as consequências são muito negativas pra gente. Isso ficou muito na minha cabeça e é verdade. Muito legal. E na verdade também não pode descuidar do malabar da família, porque os filhos crescem e quando a gente vê, tudo passou por cima de um momento importante da nossa família. Então, é equilibrar o que é prioridade na nossa vida e gerenciar o restante, né? Exatamente, exatamente. Adorei esse exemplo, gostei muito. E é o que a gente costuma negligenciar nos momentos atuais. Eu vivo recebendo mensagem, telefonema de pessoas próximas falando que estão sobrecarregadas, que estão estressadas, que estão chegando a uma estafa porque querem dar conta de tudo. Eu também já quis, Martina. Eu achava que precisava ser a Mulher Maravilha. Mas quando eu entendi que, sim, tem algumas coisas que são prioridades e outras, nem tanto, o jogo virou. Fica mais leve, né? Fica mais leve. E mesmo que eu esteja na correria, que eu esteja aí cansado ou sempre atrasado, que quem me conhece sabe que é assim, eu tô dessa maneira para o que me faz bem, para o que é importante para mim. Então, eu vim aqui para o programa, né, já na correria, mas eu fui e fiz o que era importante para mim. Eu fui à igreja agradecer, porque ontem eu tive um dia maravilhoso. Eu fiz o meu exercício, eu fui resolver algumas coisas pessoais de obra que eu estou fazendo. Tive um almoço com a minha mãe, fui me maquiar linda para te receber e vim para cá. Então, isso tudo me faz bem. E aí tá tudo bem. O problema é quando a correria e o estresse vem de algo que nem sempre é o que a gente quer. Que a sociedade impõe, que os nossos pais impõem, ou que os nossos amigos, ou que as pessoas próximas. E se de um lado tem o peso de ter que construir o seu próprio legado, de outro tem essa leveza que a gente vinha falando, de poder ser quem você é. Isso é muito bacana, né? É muito legal, é muito importante. E a gente escolher o que a gente vai correr atrás. Correr atrás do que a gente quer, porque a gente quer. E às vezes vai ser difícil? Vai ser difícil. Desafios são difíceis mesmo, senão não seriam desafios. Mas a gente está ali porque a gente quer. A gente corre atrás porque a gente quer, se cansa porque a gente quer, mas uma hora vem o descanso, uma hora vem a recompensa, uma hora vem o renovo. Então tá tudo certo. E quem é a Martina? Quem é a Martina hoje? O que a Martina faz? O que ela é apaixonada? Conta pra gente. Nossa, a Martina tem 1001 utilidades. Todas nós. Né? Isso eu acho que é da mulher, né? É isso mesmo. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, eu sou advogada, eu sou sócia do meu próprio escritório. Eu tive a sorte de encontrar 3 sócios maravilhosos que eu sou apaixonada. Um deles é meu marido, são 3 homens, eu sou a única mulher na sociedade. Dos sócios de capital, e eu sou apaixonada pela nossa sintonia, pelo nosso envolvimento. A gente se completa, a gente se desafia, a gente se inspira. É incrível assim como cada um segue a sua área no escritório, mas não só a área técnica do direito, a sua área de importância dentro da estrutura da sociedade. A gente se ajuda, a gente cobra um do outro e cresce e vê a vitória que é do grupo, é de todo mundo. Isso é demais, assim. E eu vejo, meu filho nunca foi, que é um bebê, mas assim, minhas filhas vão lá pro escritório, gostam. E é importante isso, é importante elas verem
Um dos meus sócios é meu marido e a gente conseguiu lidar com isso, a gente consegue lidar com essa convivência diária dentro do escritório, dentro do trabalho e fora, conseguindo separar as coisas. Eu lembro quando a gente começou o escritório, quando foi o primeiro mês, depois o segundo mês e primeiro semestre, primeiro ano, a gente falou, tá dando certo até aqui, então a gente continua, porque a prioridade é a família. Mas graças a Deus está dando muito certo, está dando muito certo. E pensar que eu nunca estive dentro da empresa da qual o meu pai é sócio, não, hoje eu estou dentro, hoje eu presto serviço, meu escritório presta serviço e eu estou muito mais intimamente relacionada à empresa familiar do que eu poderia imaginar. É um cliente, melhor de é uma dois empresa, mundos, melhor né? de dois, para mim, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, eu sou muito, muito privilegiada. De fato, te ouvindo e ouvindo a paixão que você mostra ao falar nos seus olhos, realmente é um privilégio, Martina, não só por você estar aí construindo a sua família feliz, mas é muito comum nós mulheres esbarrarmos com o machismo dentro das empresas. Uhum. E você tem 3 sócios homens que poderiam se unir porque é muito comum. E não é algo porque os homens são ruins. É porque é natural. Natural. A gente se aproxima de quem é parecido com a gente. Nós mulheres também, né? Então, realmente, você ter essa sintonia é um privilégio. E a que você dá o crédito disso? É pelas características complementares? É porque vocês já se conheciam? Por que você acha que tem tanta sintonia? E por que te pergunto? Porque tem muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, que pode estar pensando em abrir uma sociedade. Então, já que a sua tem sido tão bem sucedida, fala um pouquinho, dá assim um pouquinho de dicas, de inspiração para as mulheres que também querem investir numa empresa, ter sócios, porque eu acho que ser solitário, ser sócia única é solitário, na verdade. E aí você não tem com quem dividir o lucro, mas não tem com quem dividir as preocupações, os problemas, os boletos. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que a gente não estaria onde estamos hoje se não estivéssemos juntos. E nós já nos conhecíamos antes, um deles é meu marido, já conheci obviamente, os outros 2, um era da sala do meu marido na Federal, o outro estudou comigo na escola, estudamos ensino médio juntos e a gente já conhecia as características de cada um. E aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo para abrir uma sociedade, nos unimos, planejamos, investimos pesado, investimos inclusive na nossa identidade visual, para que a gente, apesar da pouca idade, na época que a gente abriu o escritório, pudesse passar a seriedade, o afinco com que a gente trabalha, a responsabilidade num mundo tão sério, num meio tão sério, né? E machista também. Eu me lembro quando a gente teve uma das nossas reuniões com a equipe de identidade visual, ele nos perguntou assim, o que vocês querem mais passar para o cliente que está chegando, para o cliente que vocês querem conquistar? A gente falou, olha, eu não tenho cabelo branco, alguns dos meus sócios têm poucos, mas não o suficiente para demonstrar a seriedade que a gente gostaria de passar. Então, a gente precisa passar isso. A gente precisa mostrar a responsabilidade que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem. A técnica que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, como é que a gente vai mostrar isso? E aí foram lapidados, foram dadas várias dicas de imagem, a letra, a cor, o formato, a paleta, enfim. E a gente começou a seguir dessa forma. E a gente, obviamente, várias pessoas passavam, nossa, vocês são tão novos, poxa, mas será que vocês vão conseguir dar conta e tal? E, na verdade, a nossa união permitiu que a gente chegasse onde a gente está. Essas características complementares, essa força, apesar das características muitas serem complementares, muitas são muito parecidas, de determinação, de força, de garra. Não tem tempo ruim, a gente vai trabalhar, a gente vai correr atrás, a gente vai vestir a camisa do cliente. O problema do cliente é o nosso problema. Então, a gente trabalha com muita paixão. A gente tem muita paixão pelo que faz, a gente ama ver o nosso escritório cheio, a gente ama ver as pessoas trabalhando, a gente ama as pessoas ali e isso tem dado muito certo. Que para mim valores e o que move vocês é parecido. E aí, numa sociedade não pode ser diferente.
Se eu tiver numa sociedade, num casamento, numa relação, se eu tenho valores diferentes, eu acho que é receita para não dar certo. Agora, quando eu tenho características complementares, com valores parecidos, aí é a máquina do sucesso. Então, mulher, quando você for fazer a escolha de sócios, de empregados, de marido, de amigos, né, Martina? Observar essa conjunção de valores, de propósito, de desejos similares. Eu sempre dou o exemplo do caranguejo. Caranguejo, a gente tem que comprar vivo, porque se depois de morto a gente não pode cozinhar, fica carne dura, não sei se você sabe. Então a gente compra ele vivo. E ele vivo, ele está no emaranhado de caranguejo, solto no chão. O que acontece? O caranguejo não sai do lugar, porque cada um está querendo ir para lugar diferente. Mas se você se junta com pessoas que querem ir para o mesmo lugar, a energia vai toda sendo canalizada. E aí acontece como aconteceu no escritório. Então, se conhecer o que você quer e conhecer também o que as pessoas com quem você se relaciona querem, acho que é o pulo da gata, né? É isso aí, exatamente. Tem muito respeito na relação, tem muita admiração mútua na nossa relação. A gente sabe que muito desse machismo já foi superado hoje, mas ainda existe, infelizmente. Eu me lembro, quando a gente estava numa sede anterior, que era um pouco menor daquela que a gente está hoje, nossas mesas eram 4 mesas, né, os 4 sócios, uma sala de produção do lado. Eu ficava num canto, um sócio aqui, o outro aqui. E aí já teve cliente que passou, deu bom dia, doutor, bom dia, doutor, bom dia, doutor. Ei, moça. Quem nunca, gente? Hoje esse cliente já respeita, já entende. Mas eu acho que a sociedade toda já está mudando. E a gente se impõe também. Também. Não é espernear, não é gritar, porque isso não vai levar a nada, mas se impor. Impor com bom trabalho, impor com autoestima, impor com a própria postura física. Isso vai levando a gente para um lugar melhor. É isso. Não adianta a gente reclamar do contexto que a gente vive, da sociedade que a gente vive. Só tem uma chance de transformar. É a gente agindo. Então, concordo plenamente com você. Carreira no acelerador. Carreira no acelerador. Nesse bloco eu vou responder uma pergunta seguindo aí um pouco do que a gente vem conversando com a Martina sobre transição, sobre carreira, sobre sucessão. Quem mandou a pergunta foi a Carolina. Ela fala que tem 35 anos e a empresa que trabalha está sendo adquirida por uma multinacional. Mudança total, Martina. Como esperado, essa fusão veio acompanhada de muitas demissões. Mesmo tendo uma carreira de muitos anos dentro da empresa, com metas superadas, crescimento e reconhecimento, há meses esse processo vem causando na Carol muita ansiedade por não saber do futuro natural. Como manter a calma e dar os próximos passos sem me precipitar? É a pergunta da Carol. Carol, eu imagino, sentir é inevitável. O que a gente deve fazer é lidar com as sensações, com os sentimentos de forma mais saudável. Nesse caso, você já colocou que você tem um histórico de bons resultados. Continue dando esses bons resultados. Mas, se você se sentir mais segura, eu também te aconselho a pensar num plano B. Comece a analisar como está o mercado, como está a sua empregabilidade, o que o mercado está exigindo e possibilidades, inclusive até de empreender, quem sabe não é a hora. O empreendedorismo feminino está cada vez mais forte. Nós mulheres já somos responsáveis por quase 40% dos CNPJs do nosso país. Talvez seja a hora. Mas se você ainda quer continuar na carreira de executiva dentro de uma organização, repito, sensibilize o mercado do seu movimento, entenda o que este mercado está querendo, comece a compartilhar os seus desejos com outras pessoas, a desenvolver do seu network e se coloque à disposição. Às vezes até uma oportunidade melhor surge. Não fique mesmo parada, porque aí a ansiedade, esse medo, essa frustração vai te paralisar e talvez inclusive atrapalhar os seus resultados na empresa que já são bons.
Então, continue sendo boa, olhe para o mercado e também pense em outras oportunidades. Modo Turbo. Modo Turbo. Nesse bloco eu vou trazer para vocês algumas indicações e vou usar a nossa convidada Martina também para trazer algumas indicações. Quer começar, Martina? O que você acha que é inspirador? Que livro, que filme, seriado, música? O que te inspira na carreira? O que você indicaria para as nossas ouvintes? Olha, eu adoro histórias reais. Eu adoro história. Teve um livro que eu li chamado A Princesa Leal, que conta a história de Catarina de Aragão, desde quando ela morava em Castela, com a mãe, Isabel, rainha de Castela, e o pai, rei de Aragão, e eles se uniram e ela via a mãe guerreando o tempo todo, a mãe ia para o fronte de batalha, a mãe cuidava de casa com todas as suas irmãs, e ela já sabia que ela era predestinada a se casar com o príncipe da Inglaterra, podendo vir a se tornar rainha da Inglaterra. E ela se tornou, ainda que por um curto período. Mas foi uma mulher sensacional, uma mulher forte, uma mulher guerreira que tinha uma inspiração na própria mãe. A mulher era o bicho. Eu adoro esse livro. Muito legal. E a gente tem muitas mulheres maravilhosas na história, né? Tem. Nós tivemos, gente, Cleópatra. Não preciso nem ir muito longe. E até hoje, na atualidade, a gente tem grandes mulheres e eu também adoro biografias. Que eu trouxe para vocês, na verdade, é um estudo, um artigo que chama em português A Construção de Sucesso de Lideranças Femininas em Empresas Familiares, bem no cerne do que a gente está conversando hoje. Nesse artigo, são entrevistadas 46 mulheres de 13 países diferentes e elas elencam os principais pontos para o sucesso numa empresa familiar. São eles: mostrar competência, seja por conquistas profissionais anteriores ou por demonstrar um conhecimento profundo no negócio familiar. Não basta só ser filha, neta ou da família. Você precisa de fato ter conhecimento. Mostrar consistência. Também não é só conhecimento, é disciplina, é consistência, é continuidade. Mostrar também bom humor. Por quê? Tem desafios, né, Martina? E devem ter muitos. Liderar com humildade. E aí, para a empresa familiar ou para qualquer empresa na vida, humildade é fundamental. Ser resiliente e demonstrar confiança, mesmo em momentos desafiadores. E esse é um desafio para nós, quanto lideranças. Não dá para ser uma liderança que leva medo, dúvida. E aí, a dúvida da Carol, que mandou, certamente poderia não existir se ela tivesse uma liderança que lhe passasse segurança, que lhe mostrasse o caminho. E por fim, também demonstrar habilidades de resolução de conflitos, de problemas, que também é uma habilidade não só para as empresas familiares, para todas as empresas, para a nossa vida. Fica a dica desse artigo, não é muito extenso, então diferente de um livro que de repente é mais difícil de ler, é um artigo curto, mas científico, que dá dados bastante interessantes para você que está nesse momento. E assim chegamos ao fim de mais um Acelera Mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer entrevistar mulheres tão maravilhosas e, de alguma forma, ajudar quem está nos ouvindo, inspirando, trazendo solução, trazendo, às vezes, até um acalanto, porque muitos dos problemas que a gente vive, eu tenho certeza que muita gente que está em casa também vive. Então, muito obrigada, Martina, por topar participar. Tenho certeza que muitas mulheres se inspiraram em você. Ainda mais sucesso, não só na sua carreira, no seu escritório, mas para a sua família. Você é inspiração também por ter a coragem de ter 3 filhinhos, de romper o esperado. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada e muito sucesso para o Acelera. Para nós. Beijo, nos vemos no próximo programa. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!